Trabalho como enfermeiro há mais de 15 anos no Hospital Santa Clara e nunca imaginei que passaria por algo tão perturbador quanto o que aconteceu semana passada. Sempre ouvi histórias sobre o quarto 666 da ala leste, mas nunca dei muita atenção. Afinal, somos profissionais da saúde e precisamos manter o foco no bem-estar dos pacientes, não em rumores de corredor. O quarto ficava fechado há anos, mas com a superlotação, por conta da reforma da ala norte, a direção decidiu que precisaríamos utilizá-lo. Quando recebi a notícia de que seria responsável pelo primeiro paciente que ocuparia aquele quarto depois de tanto tempo, confesso que senti um arrepio descendo pela espinha, mas mantive a postura profissional. Naquela manhã, fiz questão de chegar mais cedo para preparar tudo adequadamente. Organizei os equipamentos, verifiquei o sistema de chamada e até coloquei flores frescas para dar um ar mais acolhedor ao ambiente. O paciente era um senhor de cerca de 70 anos, que havia sofrido uma queda e precisava ficar em observação por 24 horas. Logo que o instalamos no quarto, percebi algo estranho no ambiente. Mesmo com todas as luzes acesas e as cortinas abertas, parecia que havia uma sombra persistente nos cantos do quarto, como se a luz não conseguisse alcançar determinados pontos. No início, tentei ignorar essa sensação, dizendo a mim mesmo que era apenas resultado do cansaço ou da minha imaginação já afetada pelas histórias que tinha ouvido. O senhor José, nosso paciente, parecia tranquilo e até brincou sobre o número do quarto, dizendo que não era supersticioso. Durante as primeiras horas do dia, tudo transcorreu normalmente. Fiz as verificações de rotina, administrei as medicações prescritas e o paciente até conseguiu dormir um pouco após o almoço. Foi quando o plantão da tarde começou que as coisas começaram a ficar verdadeiramente perturbadoras. Por volta das 15 horas, comecei a notar mudanças no comportamento do senhor José. Ele estava mais agitado, olhando fixamente para os cantos do quarto e murmurando palavras que não conseguia entender. Quando fui verificar seus sinais vitais, ele agarrou meu braço com uma força surpreendente para alguém da sua idade e disse que tinha alguém parado no canto do quarto observando. Tentei acalmá-lo, dizendo que era normal ficar um pouco confuso em ambientes hospitalares, mas algo no olhar dele me deixou inquieto. A frequência cardíaca estava elevada e mesmo com o ar-condicionado funcionando normalmente, ele estava suando muito. Decidi ficar mais tempo no quarto, monitorando a situação, e foi quando notei que a temperatura começou a cair drasticamente, ao ponto de conseguir ver minha própria respiração no ar. Os acontecimentos seguintes ainda me fazem tremer só de lembrar. O senhor José começou a se contorcer na cama, gritando que seus olhos estavam queimando. Corri para chamar ajuda e quando voltei com a equipe médica, encontramos uma cena que nunca vou esquecer. Todas as paredes do quarto, que antes eram de um branco imaculado, agora estavam cobertas de escritas em vermelho vivo. A frase "O demônio mora aqui" se repetia dezenas de vezes e o cheiro metálico de sangue era insuportável. O mais assustador é que as câmeras de segurança do corredor mostraram que ninguém havia entrado ou saído do quarto nesse intervalo de tempo. O senhor José estava em um estado de agitação extrema, tentando arrancar os próprios olhos com as mãos e precisou ser contido e sedado imediatamente. Durante todo o processo de contenção, ele não parava de repetir que eles estavam dentro dos seus olhos e precisava tirá-los. Depois que conseguimos estabilizar o Sr. José e transferi-lo para a UTI, voltei ao quarto para tentar entender o que tinha acontecido. A equipe de segurança e a direção do hospital já estavam lá, todos tentando encontrar uma explicação lógica para aquelas escritas nas paredes. O mais inexplicável era que, ao tentar limpar as mensagens, descobrimos que não era tinta nem sangue comum.
O líquido parecia se mover sozinho, como se estivesse vivo, e resistia a qualquer produto de limpeza que usávamos. Fizeram até análise laboratorial do material, mas os resultados vieram inconclusivos. Ninguém conseguia explicar aquela substância ou como ela tinha aparecido ali em questão de minutos. Enquanto investigavam, comecei a sentir uma pressão no peito e uma sensação horrível de estar sendo observado, como se houvesse vários olhos invisíveis me seguindo por todo o quarto. Naquela noite, mesmo depois do meu plantão terminar, não consegui ir embora. Algo me prendia àquele lugar, uma necessidade inexplicável de entender o que estava acontecendo. Sentei na sala dos enfermeiros, revendo as imagens das câmeras de segurança repetidamente. Foi quando notei algo que tinha passado despercebido. Em todos os momentos em que o Sr. José demonstrou agitação, era possível ver uma espécie de distorção no ar ao seu redor, como aquelas ondulações que vemos acima do asfalto em dias muito quentes. Mas o mais perturbador era que essas distorções pareciam formar silhuetas humanas por frações de segundo. Mostrei para outros colegas, mas a maioria disse que era apenas um problema na qualidade da imagem. Eu sabia que não era. Tinha visto algo similar no quarto naquela tarde, mas tinha tentado convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação. O caso do Sr. José foi apenas o começo. Nos dias que se seguiram, mais 2 pacientes precisaram ser internados no mesmo quarto devido à falta de leitos. E a mesma coisa aconteceu. Uma senhora de 45 anos começou a gritar desesperadamente após apenas 2 horas no quarto, dizendo que havia criaturas saindo das paredes e tentando entrar pelos seus olhos. O outro caso foi com um adolescente de 17 anos que estava internado por causa de uma apendicite. Ele acordou no meio da noite, tentando cavar os próprios olhos com as mãos, berrando que precisava tirar eles antes que seja tarde demais. As escritas apareceram nas paredes nas 2 ocasiões, sempre com a mesma mensagem, sempre com aquele líquido inexplicável. A direção do hospital tentou manter tudo em sigilo, mas os rumores começaram a se espalhar entre os funcionários e pacientes. Depois desses incidentes, comecei a pesquisar a história do hospital e descobri algo que me gelou a espinha. Antes de ser um hospital, o prédio tinha sido um sanatório nos anos 50 e exatamente onde hoje é o quarto 666, aconteceu uma tragédia. Um paciente psiquiátrico que dizia ser perseguido por demônios arrancou os próprios olhos e os de mais 3 pessoas, alegando que era a única forma de impedir que eles entrassem. O mais assustador é que, ao verificar os registros antigos, as descrições do comportamento dele eram idênticas às que presenciamos com nossos pacientes recentes. A única diferença é que, na época, não havia câmeras para registrar as perturbações no ar ou o aparecimento das escritas nas paredes. Quanto ao Sr. José e os outros 2 pacientes acabaram sendo transferidos para clínicas psiquiátricas. Nenhum deles voltou ao normal e continuam insistindo que há algo tentando entrar pelos olhos das pessoas. Hoje, o quarto 666 está definitivamente interditado. Colocaram uma parede de tijolos na entrada e até removeram o número da porta. Mas às vezes, quando passo por aquele corredor durante o plantão noturno, ainda sinto aquela presença me observando. O mais perturbador é que, desde aquele dia, comecei a ter problemas com minha visão. Volta e meia vejo aquelas mesmas distorções no ar, como se houvesse pessoas invisíveis me seguindo. E nas últimas noites tenho acordado com uma coceira insuportável nos olhos e a sensação de que há algo tentando entrar por eles. Já pensei em procurar ajuda psiquiátrica, mas tenho medo do que podem pensar. Afinal, como explicar que desde aquele dia, todas as vezes que me olho no espelho, por uma fração de segundo, vejo algo se movendo dentro das minhas pupilas?
O pior é que outros funcionários que estiveram naquele quarto durante os incidentes começaram a relatar as mesmas sensações. Não sei até quando vou conseguir resistir a essa vontade crescente de arrancar meus próprios olhos só para fazer essa sensação parar.